Tipo assim, de novo, ele, confie em Jesus. Aí, ótimo, tá muito bom o som e tal. Aí parou, né, e tal. E o pessoal já ia esquecendo tudo ali, quando chegou um cara estranho lá, descabelado, mal vestido, e com um revólver na mão. E você, assim, quem que gritou aí, confia em Jesus? Aí ninguém era o autor. Ele aí. Aí ele botou o revólver lá e ajoelhou na frente do cara que tinha gritado. E falou, obrigado, eu com esse revólver aqui eu ia tirar na cabeça. Que a minha vida está muito difícil e tal. Na hora que eu levei o revólver, veio uma voz bem alta falando para confiar em Jesus. E gritou a segunda vez. Aí eu larguei o revólver e falei, não vou suicidar, mas não vou até descobrir quem é que gritou. Vim aqui agradecer. A moral da história qual que é? Nunca grite tolice. Para dizer a verdade, nem fale tolice. Se você tiver que falar alguma coisa, fale útil. Alguma coisa que seja útil. E se tiver que gritar, grita alguma coisa útil, que pode ser que sirva para alguém. E se não servir para ninguém, todos aqueles que escutam ficam servidos. Que já é uma boa, né? Mas então eu quero conversar com vocês uma coisa que está aqui para ser introduzida na casa. E nós, um grupinho aqui das pessoas que estão aqui, estávamos conversando sobre o assunto e surgiu a conveniência de falar sobre as aulas do curso que é dado aqui na quinta-feira e que nós chamamos de RECOGE. RECOGE quer dizer realinhamento da cogitação. Este nome, todo mundo sabe o que é, mas só para lembrar, porque é muito importante, a palavra realinhamento vem no lugar de cura. Uma porção de centros falam cura, tal dia de sessão de cura e trabalho de cura, etc. A palavra cura, nesse sentido, é muito inconveniente, porque ela é meio prepotente, né? É antipática por isso, porque sessão de cura significa que lá, após a sessão, todo mundo sarou, porque é cura. Às vezes não sarou numa, mas 2 ou 3, 4, 5, o cara sarou. Então a palavra é inconveniente, é imprópria. A gente não deve falar. Mas fala o que então? Recuperação. Tem vários sentidos essa palavra. Um deles até que poderia servir, mas como tem muitos outros, a palavra não é boa. Recomposição. Eu estudei essas palavras todas. Eu estava querendo uma palavra para usar aqui. O nosso trabalho aqui não é de cura, é de quê? Eu preciso de uma palavra. E aí eu fui levar minha opinião para ajustar lá naquele pessoal que ajusta. E o sujeito falou que ele ia realinhar os pneus. Eu falei, mas por que é? Eu disse, não, porque ele saiu fora do alinhamento, então ele não funciona direito. Então, a gente realinha. E aí agora ele vai funcionar direitinho do jeito. Eu falei, a palavra que eu estou precisando lá no centro é essa. Realinhamento. Quer dizer, todo benefício que se fizer no centro, com vistas a beneficiar a pessoa, você não sabe se vai curar. Mas você pode projetar que vai realinhar. Reajustar alguma coisa nele. Porque isso vai mesmo acontecer. E o tanto que ele vai melhorar depende dele, da pessoa lá. O nosso aqui, a intenção é realinhar. Mas se ele não ficar realinhado, o problema foi dele. Nós vamos trabalhar para realinhar. Não é bem para curar. Porque se for curar mesmo, ninguém nesse mundo pode curar. A cura mesmo só acontece com o pré-anjo.
Porque na hora que acaba, ele vira anjo. E o anjo é o cara que sarou. Fora anjo, ninguém sarou. Todo mundo ainda está doente. Nós não podemos pretender curar, mas realinhar nós podemos. Então, todos os trabalhos aqui de benefício passaram a se chamar realinhamento. E a palavra cogitação é uma que o André Luiz inventou. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade. E foi de lá que eu tirei. Porque ele fala que o modo como o indivíduo interpreta é a sua cogitação. E o que anda errado com todas as pessoas que estão desajustadas e que vão para o espiritismo, o que anda errado com elas é a cogitação delas. É a cogitação que é o grande problema da humanidade. Então, no centro espírita é o lugar onde realinha cogitação. Ou o pessoal se esforça para realinhar a cogitação. Daí os trabalhos. Mas a palavra recoge estava mal usada num curso. Embora ela seja adequada para significar o que se pretende. Mas no centro não tem só aquela atividade chamada recoge que faz realinhamento de cogitação. Tem outras atividades também. Então, eu pensei em trocar a palavra, tirar a palavra recoge e botar na linha geral. De todas as atividades que trabalham no reajustamento, no realinhamento da cogitação. E agora dar outros nomes para as atividades. Então eu fiz aqui um organograma. Ele está bonito assim, mas é arte da Silvia. Eu fiz um trem bem feiozinho e falei para ela, embeleza isso. E ela fez isso aqui, ó, saiu uma lindeza, né? Então, ó, o trabalho geral, agora aqui, o trabalho geral do centro espírita, que é esse aqui, ó, é realinhamento anímico. Por quê que o trabalho geral de qualquer centro tem que ser realinhamento anímico? Embora ele não chame. Ele chama do que quiser, nós aqui chamamos. Por quê? Foi Jesus que introduziu isso. Porque Jesus clamou para Simão Pedro, conforme está escrito no livro Boa Nova. Aquela conversa com Pedro lá e tal, e Jesus. Palavras do Humberto de Campos. Simão, esta gente não me entende. Eles pensam que eu vim curar os corpos. Eu não vim curar os corpos. Eu vim curar a alma. Trazer as informações e os fatores capazes de reajustar a alma. Alma em latim é ânima. Então, realinhamento da alma é o que o Espiritismo faz. Porque é o que Jesus veio trazer. O realinhamento. Também ele não veio curar. Mas ele veio trazer um caminho que leva o indivíduo no rumo do realinhamento sucessivo. E ele vai se curar com a evolução até sarar, quando ele virar anjo. Então Jesus ensinou o realinhamento anímico da alma. Agora, no Espiritismo, então se nós chamarmos de realinhamento anímico, tudo aquilo que o Centro Espírita faz em termos de estudo e de serviço, porque o realinhamento vai pegar o estudo e o serviço, porque vai ajustar o indivíduo dos dois lados, né? Então, realinhamento anímico, referência ao alinhamento da alma trazido por Jesus. Agora, o que é que o Centro Espírita oferece para o povo? Bom, oferece doutrina espírita. E o que é que a doutrina contém que ajuda o povo? Bom, ela contém 3 coisas que ajudam. E só 3. Essas 3 resumem tudo. Uma delas é que o Espiritismo consola. Então o Espiritismo é o consolador. E consolar é o quê? É aliviar.
Então, todas as atividades espíritas de consolo são atividades de alívio. Elas não são atividades de cura. Elas são atividades de alívio. Mas o alívio está dentro do realinhamento. Então, ele pode ser colocado aqui. Quer dizer que a primeira coisa que o Espiritismo faz é um realinhamento da consolação, que nós chamamos de RECON. Dando um nome curto e fácil de falar. Porque o outro lá é reanímico, né? É realinhamento anímico, então reane. O reane tem 3 coisas. O RECON, que é o realinhamento da consolação. Qual é a outra coisa que o Espiritismo faz para ajudar as pessoas? É a libertação. Porque a mensagem liberta. Não é? A mensagem tira o indivíduo da escravidão de si mesmo, através do conhecimento. Então, o conhecimento liberta. Então, realinhamento da libertação. Reali. Então, o reane se divide em recon, reali, e a terceira coisa. O indivíduo, para sarar, para ter uma melhora no espiritismo, ele chega trazendo uma porção de encrencas. E ele vem para se livrar, né? Essas encrencas que ele tem, por que ele tem essas encrencas? Uma palavra. É necessidade. Mas para dizer que ele está nela por causa de quê? É porque ele merece. A palavra merecimento está no Espiritismo, né? Ele está encrencado porque ele merece. O que você merece? Você merece a encrenca que você tem. Você está doente? Eu estou. O que você merece? Está doente. Isso aí que você tem é porque merece. Então não adianta tentar te dar recursos para você sarar, se você continuar merecendo. Você vai sempre ter o que merece. Porque a lei divina, Jesus falou que cada um planta e colhe. Ele colhe aquilo que ele plantou. Ora, o que ele está colhendo é o que ele mereceu, porque ele plantou. Ele colhe o que ele planta. Então é o mérito do indivíduo é que tem que mudar. O indivíduo chega merecendo sofrer. E se a gente quiser ajudar, a gente tem que arrumar um jeito dele modificar o merecimento dele. Então, realinhamento do mérito. Eu chamei de realinhamento do mérito. Então tem 3 coisas: recon, reale e reame. Reame. Agora vamos pegar aqui o recon, realinhamento da consolação. Referência ao que Kardec veio trazer. O que Kardec trouxe? A doutrina espírita que consola. Então, recon. Realinhamento da libertação. Referência ao que Kardec veio trazer. O que Kardec trouxe? A doutrina espírita. A doutrina espírita faz o quê? Liberta. Realinhamento do mérito. Como é que o espiritismo ajuda o indivíduo no realinhamento do mérito? A bandeira do espiritismo qual que é? Fora da caridade não há salvação. Não é a bandeira? O lema da doutrina espírita, a bandeira do espiritismo. Então, o reame é o realinhamento do mérito. E como? Fora da caridade não há salvação. Então, é aqui que o indivíduo vai trabalhando bem. Então, ó, ele vai ter alívio no recon, vai ter conhecimento no reale e vai ter motivação para o serviço no reame. O reame, então, vai programar todas as atividades de serviço. O reale vai programar todas as atividades de estudo. E o recon vai programar todas as atividades de alívio. Aqui no centro nós temos o reaps, o reaura e o reades. São 3 atividades de consolação. Agora, o reale, as atividades de libertação, quais são? Bom, começa com
Agora tem esses nomes aqui que estão divulgados há muito tempo, mas vocês nunca aprenderam. O pessoal não quis aprender esses nomes. Aqui, ó. ACOD. O que é o ACOD? É o acolhimento doutrinário. ACOD. Acolhimento doutrinário. Doutrinário individual. ACOD. Né? Então, sempre teve esse acorde, aquele jeito do indivíduo conversar pessoalmente para produzir a libertação, para produzir o alívio do indivíduo, né? Produzir a libertação dele. Porque uma boa conversa tira o indivíduo de uma faixa ruim e bota numa melhor. Né? O acorde. Depois o recorde, realinhamento da cogitação. Só que o recorde é a parte de estudo. Abre aspas, agora o recorde tem 3 setores. Para dizer a verdade, ele tem 4 setores aqui no centro. Ele tem o estudo, a palestra doutrinária, a preleção para os iniciantes, lá, né? Tem a preleção para os servidores, na outra sala. Depois tem o curso, que agora nós vamos mudar de nome, porque recorde ficou sendo o geral. Né? Nós recuperamos o nosso CREP, antigamente, curso de recomposição do equilíbrio psicofísico. Curso de recomposição. É o que nós fazemos no nosso curso. E fácil de falar, né? CREP. Agora o curso se chama CREP, com essa introdução aqui. Mas precisamos botar um nome na palestra para os iniciantes lá, que é a preleção doutrinária aos iniciantes. Não é isso que se faz lá? Uma preleção doutrinária para os iniciantes? Qual é uma palavra que serve para significar isso? Eu coloquei pré-dói, pré-preleção, dói, doutrinária, e iniciante, pré-dói. Se vocês lembrarem, não precisa mais falar, quem que vai falar lá para fazer a palestra para os iniciantes? Quem que vai para o pré-dói? Fulano. Quem que vai para... Bom, agora tem a preleção doutrinária para os servidores. É só pegar as iniciais. Preleção doutrinária, servidor. Pré-doce. Pré-doce. É só decorar e aprender e ela pegar. Pré-doce. Preleção doutrinária para os servidores. Vocês vão ver esse quadrinho aqui espalhado em tudo quanto é coisa agora, de modo que se vocês não aprenderem em um mês, vocês podem pendurar a chuteira. Vão embora para casa, deita debaixo da cama, fica lá. Não teve memória para aprender 3 nomes? Porque os outros você já sabia, né? Bom, e tem a de segunda-feira que cai dentro que cai dentro do recorde também. Embora não seja na quinta-feira, mas faz parte do recorde, as atividades de segunda-feira, que nós chamamos há muito tempo de introdução ao conhecimento espírita. Porque lá é um negócio mais geral, né? Para a gente não dizer que está ensinando espiritismo, a gente fala que estão fazendo uma introdução ao conhecimento. Porque a gente nunca sai da introdução, né? A gente não conhece espiritismo direito ainda. Então, esse nome serve, Introdução ao Conhecimento Espírita, INCOI. 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 Introdução ao Conhecimento Espírita, segunda-feira. Pré-dói, preleção doutrinária aos iniciantes. Pré-doce. Eu sugiro não falar Z, pré-dose. Não, vamos falar pré-doce, embora seja com S só. Porque é preleção doutrinária aos servidores. Pré-doce. E o recorde, que é o realinhamento da cogitação. Bom, essas atividades aqui, eu queria, então, que vocês tomassem conhecimento e mostrar também que o CREP, agora o curso, ele como as classes se uniram, agora só tem uma classe, que depois
das 9 horas, essa classe se dispersa em vários grupos, são os mini-grupos. Não é igual era antigamente, mas é de um jeito que parece melhor, né? Está dando o seu resultado. E está dando serviço para muita gente que trabalha nas diferentes atividades e dá margem ao pessoal, como não tem muitos cursos e só tem uma sala de curso, nós podemos aumentar o número de aulas, porque as aulas ficam agora em rodízio, né? Porque na hora que chega são 12 aulas atualmente, na hora que chega na 12ª, como na semana seguinte, começa na primeira outra vez. E aí a gente pode aumentar o número de aulas, porque já que é rodízio. Então nós aumentamos e botamos mais alguns assuntos. E escolhemos alguns assuntos novos. Pedi sugestões aí, alguns me deram sugestões. A Estela foi uma que deu várias, o Alexandre deu e tal. E eu então coloquei outras aulas. E eu vou ler para vocês aqui quais são. Deu 23 aulas do CREP. Depois de 23 aulas, há uma repetição. Volta cá na primeira. E repete até 23. Depois volta na primeira. Então as pessoas, como as aulas são independentes umas das outras, o indivíduo pode entrar a qualquer tempo. Se ele entrar na 6ª aula, ele vai frequentar o curso até o fim, depois começa na turma seguinte e vai até a 5ª aula, porque a 6ª ele já assistiu, da 6ª em diante. Aí ele sai e deve ir para um outro lugar, que é o REAVA. E o REAVA, a gente anda querendo mexer com esse REAVA faz tempo, temos mexido, nunca funcionou direito, ele nunca deu jeito dele firmar, porque o pessoal vai desistindo. Se ele é mais comprido, o pessoal desiste. Se é curto, o pessoal não vai. Se vai, quer dizer, nunca funcionou bem aquele REAVA. Então agora eu tive a ideia de colocar 5 aulas no REAVA só sobre o serviço no bem. O que é, como é que é, quais são as vantagens. Dá uma boa motivada. Não sei, em 5 aulas. 5 aulas é muito pouco, acho que não dá para o cara cansar, né? E em 5 aulas, o pessoal do REAVA vai levar os caras pela mão e encaixar num serviço. Então precisa mais gente lá, porque na hora de levar pela mão, precisa de várias pessoas. Eu vou te entregar um, vou te entregar outro, cada um fica responsável para levar, para o indivíduo poder encaixar em alguma atividade. Porque as pessoas têm dificuldade de querer trabalhar. E no Espiritismo, trabalhar é muito importante. Vai salvar a pele dele, o que vai salvar ele é o serviço. O Chico Xavier falou que cura o cara é o estudo e o serviço. O estudo sempre ele vai ter, mas o serviço nem sempre. Está cheio de espírita que só estuda a vida toda. Estuda e toma passe. Aliás, toma não, ele recebe passe. Mas ele não absorve. De acordo com o livro Missionários da Luz, ele só ganha 10. Do 11º em diante, ele não recebe mais nada. Embora todo mundo dê passe nele, mas vai tudo para o chão. Se ele não pegar no serviço, ele não ganha. Está lá no livro, Missionários da Luz, finzinho do livro. É doloroso aquilo lá. O cara chegou com 11ª vez para tomar passe, o instrutor falou assim, não vai ter. Não dá passe nele hoje não. Já deu 10 vezes, ele já tinha que ter acordado para ele pegar alguma coisa. Se não acordou, aqui não vai ganhar mais nada. Olha aí, centro espírita lá. Aí eu falei, que interessante isso aqui. Eu não tenho coragem de ser tão duro assim não, porque eu estou encarnado. Encarnado morre de medo de errar, né? Desencarnado é que tem coragem. Pode. Pronto. Né? O instrutor falou isso, acabou. Bom, então, eu vou ler as aulas para vocês. Várias delas, a maioria já existem, estão prontas. Tem algumas que não estão, eu vou escrever essas aulas. Mas
vai dar um pouco de trabalho e tal, mas por exemplo, hoje eu gastei o dia inteiro fazendo uma aula, que foi a quarta aula ali, ó, chama Evolução Espiritual. Nunca teve essa aula aqui. Mas eu também nunca sentei para fazer essa aula. E hoje eu sentei para fazer. E eu então dividi em duas partes, a evolução do espírito e a evolução da matéria. E o indivíduo que passa pelo espiritismo, ele precisava aprender isso, essas duas coisas, que tem a evolução do espírito e tem a evolução da matéria, e que a evolução da matéria é feita à custa da evolução do espírito, e a evolução do espírito é feita à custa do processo da matéria, da ligação com a matéria. Quer dizer, o espírito precisa reencarnar, mas ao reencarnar ele beneficia a matéria, e a matéria evolui junto. Pode ver o corpo humano, como conseguiu ser construído, bom, vocês precisam de ler a aula, porque eu busquei argumento em muito lugar para formar essa aula. O Emmanuel, em vários livros, faz citações mostrando que o espírito vem dos animais. E o André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele mostra que o espírito vem dos minerais. Falei, isso eu preciso copiar do livro, porque senão se eu falar ninguém vai aceitar isso. Vem dos minerais. É o mineral que vai ser vegetal, vai ser animal, vai ser... E achei num livro, um livro alemão, um livro do Dr. Fritz Kahn. Ele escreveu um livro lá maravilhoso sobre a evolução, que eu estudei na faculdade quando estava lá, sobre a evolução. E eu então copiei o trecho lá, que ele faz uma descrição da evolução dos animais, dos unicelulares, até o homem. Mas ele faz poeticamente, não é em poesia, mas é uma prosa muito floreada, muito bonita, sabe? E então eu falei, esta é a evolução da matéria. E botei na aula. Então agora vocês vão pelejar com ela. Agora, como são muitas aulas, nós vamos depois fazer uma divisão para ver que algumas pessoas podem ajudar a dar essas aulas, que atualmente está só com a Estela e o Ociander, né? Mas são só 12 aulas. E eles têm muita tarimba nessas aulas, porque eles deram muito tempo. E são duas pessoas, assim, muito pouco comuns nesse mundo de Deus, né? Porque eles são muito esforçados. E também tem uma vervezinha que já nasceram com ela. Aí ninguém pode, né? Para poder dar as aulas. Mas nós podemos dar algumas dessas aulas junto com eles, né? A maioria fica uma aula, 2 aulas, 3 aulas, no meio de 20, né? E o grosso fica ainda com eles, porque eles carregam o peso, né? Os outros dão uma mãozinha aí. Então, eu vou ler para vocês aqui, só isso já acabou a sequência das aulas. A primeira é o merecimento e necessidade, já é conhecida. Segundo também estava no recorde antes. Visada nas leis do destino. Essas leis do destino são muito importantes o indivíduo saber logo no começo do estudo. Porque são as leis que o Espiritismo coloca, né? As leis de Deus divulgadas como fazendo parte da construção do destino das pessoas, né? Então a segunda aula é isso. E a primeira é falando do merecimento e da necessidade. Por isso que ela é a primeira. A terceira, aqui agora eu escolhi a sequência das aulas. A terceira é as soluções pelo Espiritismo. Essa também já está conhecida lá. Mas é uma aula muito útil. É aquilo que o Espiritismo resolve e por que resolve. Depois a quarta é a evolução espiritual, que é essa aí que eu falei. Quinta, 2 tipos de salvação. Porque o indivíduo vem para o Espiritismo com aquela ideia de salvação,
lá, católica, lá, protestante, lá de onde ela andou. E aqui no Espiritismo a ideia é outra. Então nós temos que estudar esse negócio de salvação direitinho, que é essa aula aqui. Depois, a sexta aula, os níveis de cogitação. Tem também na aula, né? Os níveis de cogitação primitivos, vai subindo até uma cogitação boa e melhor, né? Isso é preciso saber bem. Depois, a sétima aula, proteção espiritual. O indivíduo vem para o Espiritismo pensando que tem protetor espiritual. E não tem. Você não tem protetor espiritual. Não existe essa figura chamada protetor espiritual. Existe benfeitor espiritual. Ah, mas eles não protegem. Não, proteger não protege. Porque proteger é um negócio meio imoral. Né? Proteger é... Ah, mas certas pessoas não têm uma defesa. Ah, isso tem. Mérito dele. Não é por causa do benefício do protetor. Porque o doutor Bezerra clama que não pôde ajudar certas pessoas porque as cogitações da pessoa não permitiam que ela recebesse aquela ajuda. E ele, com todo o poder dele, não pode fazer nada. Onde é que está o protetor? Então não tem protetor. Depois no livro Missionários da Luz tem aquele aborto lá, que tinha vários espíritos do bem querendo evitar o aborto e lutando para evitar e não evitaram. Porque a moça que ia abortar não foi capaz de ter a lucidez, a cogitação para ajudar os bons espíritos. E ela abortou, os espíritos perderam a parada. Os bons espíritos perderam para os maus que estavam querendo que ela abortasse. Bom, então esse assunto é aqui na proteção espiritual. Depois a oitava e a nona são sobre os tensores. Porque aquele assunto de tensores é muito comprido. Então eu dividi em duas partes para ele ser dado direitinho. Porque se for resumir aquilo tudo numa aula só, não dá direito. A 10ª aula é o hálito mental. Aquela figura que o André Luiz inventou também no livro Missionários da Luz. Hálito mental. Correspondente ao que o indivíduo pensa. Diz-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Que negócio que o André Luiz fala lá, né? Depois, a 11ª aula é análise da obsessão. Já tinha. Um indivíduo num curso de espiritismo assim, ele precisa de saber um pouquinho sobre obsessão. É essa aula aqui. 12ª aula, lidando com a gratidão. Esta aula não tinha. Foi introduzida agora. Gratidão é um negócio muito importante para a gente largar para lá. Preciso de uma aula sobre ela. Depois, 13ª, o afeto e seus contrários. Já tinha. 14ª, o perdão e os agentes da necessidade. Já tinha. 15ª, outros mundos habitados. Essa não tinha. A habitabilidade dos mundos. Merecia uma aula. Essa eu ainda estou escrevendo. 16ª, culpa e auto-perdão. Essa teve antigamente, mas foi tirada, agora ela volta. Que é muito importante estudar a culpa e o auto-perdão. 17ª, generosidade e egoísmo. Essa também tinha. 18ª, humildade e orgulho. Também tinha. 19ª, inveja e cobiça. Essa não tinha. A Estela veio me cobrar. Fala, não tem nenhuma sobre a inveja e tal. Inveja faz... Falei, tá, tem razão. Inveja e cobiça. Aí eu botei aqui. 20ª, autoestima e autorrejeição. Essa também nunca teve. E o estudo da autoestima é muito importante. Porque tem muita gente que tem estima baixa porque não sabe lutar contra. Tem muita gente que é arrogante pensando que está praticando autoestima e está praticando orgulho. Então ele precisa saber a diferença. Porque a autoestima vai pertinho do orgulho e não entra lá. É essa aula aqui.
21ª, a nódoa da ansiedade. A ansiedade é um negócio muito comum entre as pessoas e é sempre por falta de educação. Se o indivíduo soubesse um pouquinho mais, ele conseguia evitar. Evitar tanto, pelo menos, né? 22ª, análise do ato amoroso. Eu tirei essa aula lá daquela do afeto e botei aqui sozinha. O ato amoroso. É muito importante estudar quais são, uma opção de exemplos sobre atos amorosos. Dá uma boa aula. O facilitador pode brincar o fino nessa aula, cobrando exemplos das pessoas, né? 23ª, ideário para o comportamento. Essa também já existia. Eu coloco essa como última do curso aqui. E, com isso, eu queria também fazer o seguinte, um outro aviso. Teve um dia que o Edinho, aquele Edinho que dá aula, não é o outro Edinho do banco, não. É o Edinho chatinho, né? O Edinho chatinho, que é aquele gostosinho, né? O Edinho. Ele é um cara legal demais, o Edinho. Mas ele veio me falar, assim, Rô, você está cometendo um pecado grande. Porque você teve êxito na sua vida na tribuna, que conseguiu fazer palestras, que conquistou algum interesse das pessoas. Então, você está cometendo o erro de não ter transferido com a sua experiência alguns fatores para o pessoal que faz palestra. Você já notou que você não fez isso? Eu falei, não tinha notado muito não, mas você está falando, eu estou pensando aqui e acho que eu não fiz não. Conquanto eu já tenha dado alguns cursos de oratória aqui no centro, para quem queria. Mas eu não catei todo mundo que fazia palestra e botei lá, falei assim, agora você vai estudar comigo o que é uma boa palestra. Nós temos que saber o que é. Não quer dizer que nós vamos proferir uma, mas nós temos que saber como é que é, para a gente tentar isso. Mas aí, antes eu pensei em dar um seminário sobre isso para o pessoal que faz palestra e aqueles que quiserem aprender. E aí eu fiz uma apostila. Antes do seminário eu já fiz a apostila. E a apostila saiu, ao meu critério, bem boa, bem razoável, bem interessante. Porque saiu muito, dessa vez está completa. Peguei tudo quanto foi dado e tal, e detalhe, exemplo, tudo. E agora, o que é a boa palestra? Como não começar uma palestra? Como não fazer no meio da palestra? Como não encerrar uma palestra? O que não pode fazer na palestra de jeito nenhum? Que está cheio de gente fazendo, até oradores de fama. Eu estava brincando com a turma, mostrando uma falha que o Haroldo comete, uma falha que o Rossandro comete. O Rossandro fala depressa demais. E ele fala muita coisa boa. E a gente perde uma boa parte do que ele fala por causa da velocidade. Alguém precisava falar isso para ele. Mas quem vai? E eu não vou, só se ele viesse aqui. Porque o Andrei veio aqui e eu falei para ele umas coisas. Mas ele humildemente aceitou, tadinho, ele aceitou. O Haroldo comete duas falhas. E o Haroldo é o melhor de todos, hein? E é o que tem mais conhecimento, ao meu critério. Quer dizer, eu adoro o Haroldo. Mas falha ele tem. Ele está cometendo uma falha dele, é baixar a voz demais. Na hora que ele termina, que ele dá um lance emocional, ele baixa e a gente perde. E eu estou aqui na televisão e não escuto o que ele falou. E eu fico irritado de eu perder aquilo. Vai, cretino, não ouviu o que ele disse. Alguém precisava falar isso para ele.
Bom, se o Haroldo, o Rossandro e essa turma aí, tem certas coisas que alguém precisava falar, e ninguém vai falar, agora vocês que estão aqui, eu vou falar. Mas eu não vou falar porque vocês fazem, não. Eu vou falar para vocês não fazerem. Então eu vou dar um seminário para o pessoal daqui. E a apostila. O pessoal vai receber a apostila. Essa apostilinha. E, por exemplo, o cacoete. Cacoete é um vício que a pessoa tem e usa muito. Está cheio de orador usando cacoete. Ninguém avisou para ele. Se avisar, ele para, porque é fácil parar. Cacoete é aquele negócio que o indivíduo repete muitas vezes no final da frase. Um cacoete muito desagradável é a palavra né. O Brasil, né, foi jogar com Portugal, né? Aí chegando lá, né, ele entrou em campo, né? E aí, né? E aí daí um pouquinho a gente não aguenta mais o né. E a gente começa a perder a palestra de tanto ficar contando quantos nés o cara está falando. Irrita que é um negócio. Isso é uma cacoete. Às vezes, cacoete é ok, ok, ok. Às vezes é entendeu, entendeu. E ficar perguntando isso para o povo espírita não pode. De vez em quando você pergunta, gente, vocês entenderam isso? Aí pode, mas é com intimidade, né? Mas eu só pergunto isso aqui no centro. Quando eu vou para fora, eu não pergunto, não. Vocês entenderam, não? Não, eu estou duvidando da inteligência deles. E eu estava vendo uma palestra, sabe de quem? Do Sérgio Felipe, que é o cobrão, é o papa aí desses oradores espíritas aí, né? Da Associação Médica Espírita do Brasil. Faz palestra para tudo que é lugar do mundo. Estava vendo a palestra dele em Portugal. E sabe qual que é a besteira que ele falou? Ele fez uma explicação lá e falou para o povo de Portugal. País culto, hein? Muito mais que no Brasil. Portugal não tem analfabeto. Todo mundo lá tem curso de médio para cima. País pequenininho, tem pouca gente. E ele fala assim, gente, vocês são capazes de entender o que eu estou falando? Eu falei, não acredito que ele falou isso. Mas daí um pouquinho, coitado, ele falou, né, escapuliu. Daí um pouquinho vem ele, mas vocês são capazes mesmo de entender isso que eu estou falando? Ele perguntou umas 10 vezes para o pessoal isso. Aí eu notei que era um cacoete que ele estava usando, rapaz. Ele não estava perguntando se vocês entenderam. Ele estava escorando, era uma âncora que ele estava usando. Porque tem gente que usa a expressão, você está entendendo? Aí eu cheguei lá, você está entendendo? E falei para o pessoal assim, você está entendendo? Ó, gente, se vocês não forem, você está entendendo? Quer dizer, você está entendendo virou cacoete, né? Porque ele não está encaixado na frase. E o orador não pode, o orador tem que prestar atenção. Não pode nem um cacoete. Eu tinha uma professora, era um professor, que falava por conseguinte. E ele falava por conseguinte, por conseguinte. Aí nós apelidamos ele de por conseguinte. E a gente contava, ficava fazendo estrelinha assim, ele por conseguinte, tá. Por conseguinte, tá. Por conseguinte, tá. Por conseguinte, tá. Por conseguinte, fecha. 5, bota lá. Agora, tá. 5, tá. A gente fazia dezenas de quadradinhos daquele na aula. Olha o prejuízo que está dando para os alunos. Em vez de prestar atenção na aula, eu fico contando. Então, quer dizer que isso tudo tem na apostila. Coisa que não pode perguntar para o povo, coisa que não pode falar no final de jeito nenhum. Como não terminar uma palestra. Era isso que eu tinha para dizer. É idiota, você não tem que falar isso. Né? E coisa assim. Tem um mundo lá que eu selecionei e coloquei. Quer dizer que a apostila ajuda muito. Se vocês não quiserem fazer o seminário,
pelo menos vocês pegam a apostila. Também vou cobrar R$800 cada apostila. Eles vieram no curso de graça. Então, quero ver vocês assistem. Então, gente, é isso. Vocês acham razoável ter esse seminário? Para o pessoal nosso aqui, os oradores, o pessoal que faz palestra. Todo aqui, o pessoal. Inclusive, vamos abrir para os de fora. Às vezes alguém de fora quer ter coragem, né, de ir lá fazer um curso. Porque é o estudo da palestra boa. É o nome do seminário. Porque a palestra que a gente faz, eu classifico em 4 partes. Ela pode ser ótima, pode ser boa, pode ser razoável e pode ser insuficiente. Ou então a gente tira o in e põe suficiente, é para baixo de razoável. Abaixo de suficiente é insuficiente. Aí a gente não classifica. Senão vai ofender o coitado do orador. E está cheio de palestras suficientes. Fraquinha. Mas suficiente, deu a mensagem e tal. E outra coisa, o cara ganhou o bônus hora dele, hein? Ele ganhou, ele foi lá, se esforçou, ele ganhou. E até aprendeu coisa e tal. Mas ele ajudou pouco. Ele podia ter ajudado mais. Então, se ele estudar para ele fazer uma palestra boa, ele pelo menos sai do suficiente e entra no razoável. E entra até no boa. Pode ser. Agora, ótima. Nós vamos deixar para outra encarnação, né? Se nós chegarmos na palestra boa, nós chegarmos na palestra boa, já está bom. Se tiver na razoável também, dá para ir vendendo. O que não pode é ficar só suficiente. Aí está muito pouco. Você pode dar mais. Certo? Bom, então é isso por hoje. Gente, agradeço muito pela atenção. Agradeço muito pelo rosto favorável e amigo, que é derivado de um coração grandioso que vocês carregam aí dentro. E que eu, quando crescer, eu quero ter um coração assim, igual o de vocês. Fiquem com Deus. Ótima noite. Bom, na segurança e na paz.